Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. A vida se tornou uma grande conta. Nós valorizamos os números, tanto que para um programa de televisão permanecer no ar ou não permanecer mais no ar, depende do número de telespectadores e pessoas que veem o programa. São os números de pessoas que fazem os programas de televisão. Sem eles, sem pessoas assistindo, o programa não existe. Uma empresa é considerada bem-sucedida se os seus produtos excedem em número de vendas o ano anterior. Se esse ano foi ótimo, o ano que vem tem que ser mais que ótimo. Os números têm que crescer os números. Não importa se o produto tenha qualidade ou não, é importante que tenha números que vendam. Enfim, os números são importantes na nossa vida, na nossa sociedade. Produzir, ganhar, comprar. Números e números. Mas esse não é o estilo de Jesus. Embora ele tivesse um grande número de seguidores, ele disse uma coisa que era óbvia na vida dele: o bom pastor conhece suas ovelhas. Significa que Jesus conhecia cada um pessoalmente, cada um amorosamente. Conhecer na Bíblia significa dar amor. E a resposta das ovelhas que são conhecidas é: eu devolvo amor. Assim como recebo amor, a melhor resposta é dar amor. Então, conhecer Jesus, lá naquele tempo, na mentalidade daquele povo, não era conhecê-lo intelectualmente. Hoje a gente vai numa cidade qualquer, a gente passa por ela e diz para o vizinho: eu conheço essa cidade. Nós temos isso, né? A nossa cabeça de ocidentais é isso: conhecer é dar uma olhada, né? Conhecer uma pessoa é ter convivido com ela um mês. Eu falo isso porque tem pessoas que se casam, depois de um mês exato, essas pessoas se separam, porque acham que conheceram em apenas um mês. Não é assim, meus irmãos, o sentido de conhecer. Jesus conhece suas ovelhas porque as ama, com um amor pessoal. Sabe o que significa isso? Um amor pessoal. Significa que Deus nos ama exatamente como nós somos, na nossa individualidade. E a resposta das ovelhas só pode ser amor. Amor com amor se paga.
Como eram os pastores no tempo de Jesus? Os pastores da Palestina, de uma maneira geral, eles colocavam a segurança das suas ovelhas acima da sua própria segurança. No Antigo Testamento, por exemplo, Davi, que era um pastor de ovelhas, teve uma situação ali que uma fera selvagem tentou atacar as ovelhas. E ali diz, no livro do Antigo Testamento, diz que Davi pegou e estraçalhou aquele monstro, aquela fera, com as suas próprias mãos. Ele coloca a sua vida em risco por amor às ovelhas. Mas Jesus mais do que arriscou a sua vida, Jesus entregou a sua vida pelas suas ovelhas. Ele se colocou na frente da morte. Entre nós e a morte estava Jesus. Ele se entregou por nós. É diferente dos líderes da sua época. A verdadeira liderança é aquela que dá a sua vida. Muitos líderes no tempo de Jesus se diziam pastores, mas Jesus disse: o pastor dessas ovelhas sou eu, porque o verdadeiro pastor dá vida pelas suas ovelhas. É interessante saber que existe uma característica do bom pastor. E ao falar do bom pastor, eu vou dizer da boa ovelha. A primeira oração que o padre faz depois do hino de louvor de hoje é: para que, Senhor, o rebanho possa atingir, apesar da sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Significa que a ovelha tem que sempre lutar para ficar na altura do pastor. Não pode ser menor, tem que ficar na altura do pastor. E quais são as características do bom pastor? Tem bons pastores e maus pastores. A primeira qualidade de um bom pastor é a coragem. O mundo atual quer um cristianismo sem exigências, um cristianismo que fale meias verdades, que fale somente aquilo que agrada. Eu me lembro de uma entrevista do fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, o Bispo Macedo. Ele, para falar que a sua igreja é uma igreja moderna, em comparação com a Igreja Católica, que segundo ele, fossilizada no tempo, ele queria dizer que a sua igreja não tem esses costumes que a Igreja Católica tem. Por exemplo, a Igreja Católica não aceita o divórcio, a Igreja Católica não aceita o aborto, não aceita o amor livre, etc. Não aceita nada disso. E ele então dizia: pois a minha igreja aceita tudo isso. Eu fiquei assim, pois até o aborto. A igreja aceita isso, aceita aquilo, aceita não sei o quê. E todas as pessoas que estavam ali ouvindo falar aplaudiram. Essa é a igreja que a gente quer. E aí eu me lembrei de uma cena do Papa João Paulo II, quando foi na Holanda. A Holanda, vocês sabem que é um país que quer viver todas as liberdades do mundo. Não tem nada que uma lei possa dizer: você não pode fazer isso ou aquilo, nenhuma moral que diga isso, muito menos a moral religiosa. Então estava um grupo de mulheres lá na Holanda, seminuas, que começaram a protestar contra o Papa João Paulo II, quando o Papa João Paulo II começou a falar da moral católica e que era contrária à prática daquele povo naquele lugar. E ele começou a dizer: a igreja não aceita isso, não aceita aquilo. E ele recebeu uma grande vaia. Foi muito vaiado, muito vaiado. Ele parou, silenciou, esperou aquela onda de vaia passar, levantou a voz e falou: e eu repito, a igreja não aceita isso, não aceita aquilo, não aceita. Vocês podem vaiar o quanto quiserem, a igreja não vai mudar por causa das vaias de vocês. Pois ele foi aplaudido de pé. Ele foi aplaudido porque ele defendeu uma verdade.
Meus irmãos, Jesus não estava interessado em ter uma grande quantidade de seguidores. Ele não se importava com isso. Ele queria que os seus seguidores tivessem a coragem de falar a verdade ao mundo. E não falar ao mundo a verdade que ele gostaria de ouvir. Ter coragem não significa necessariamente não sentir medo, não vacilar. Nós não podemos, é claro, vencer todas as batalhas que a vida nos reserva. Nós vamos perder algumas batalhas. O que nós não podemos fazer é parar de lutar para vencer a guerra de cada dia em nossa vida. Nós não somos super-heróis. O pai e a mãe não são super-heróis. Por mais que muitas vezes o pai queira mostrar para o seu filho que é um super-herói, não é coisa nenhuma, e tem que aceitar isso, que pode errar, que pode cair, que pode perder. Então a primeira característica do bom pastor é a coragem. A segunda característica do bom pastor é a bondade. Em nossa cultura nós temos a tendência de pensar que a pessoa boa é boba. Largue mão de ser bobo, ele está te fazendo de bobo. Não é assim que nós falamos? Pessoa boba parece boa, parece boba. Pelo contrário, a pessoa boa é mais forte do que outra pessoa qualquer. A bondade é a combinação de 3 elementos. O primeiro elemento é gentileza. A pessoa gentil leva em consideração os sentimentos alheios. Quando ela vai dizer alguma coisa, ela pensa 2 vezes: será que eu não vou ofender? Será que eu não vou magoar dizendo isso e aquilo? Será que a pessoa não vai ficar rebaixada ou ferida se eu disser isso? A pessoa bondosa é uma pessoa gentil. O segundo elemento da bondade é submissão. Submeter-se significa não impor a sua ideia, por melhor que a sua ideia pareça. É saber escutar, é saber acatar a ideia do outro com doçura e mansidão. O terceiro elemento da bondade é não ser orgulhoso e ser capaz de aceitar quando nos chamam a atenção e nos corrigem. Uma pessoa realmente bondosa nunca para de aprender, nunca. Ela sempre se mantém receptiva e sempre diz: não tenha medo de me corrigir, eu aceito a correção. Então a segunda característica do bom pastor é a bondade. A terceira característica do pastor é ser perdoador, é saber perdoar. No dia 14 de novembro de 1940, a Força Aérea Alemã bombardeou uma pequena comunidade da Inglaterra. O orgulho dessa comunidade era sua catedral. Eles não tinham nada de bonito, mas a única coisa bela que tinham, com obras de arte muito antiga, era a sua igreja. Pois os alemães destruíram a maior beleza daquela cidade. E todos ficaram muito revoltados. Alguns começaram a odiar os alemães por aquilo que eles haviam feito. Quando um deles viu que as pessoas estavam levantando ódio contra os seus inimigos, então ele pegou 2 traves que seguravam o teto da igreja. Essas traves estavam chamuscadas e retorcidas pela bomba. Juntou essas 2 e formou uma grande cruz. Enquanto todo mundo estava com ódio no seu coração, ele levantou a cruz. Ele escreveu uma tabuinha e pregou lá na cruz. O que ele escreveu na cruz? Pai, perdoai-os. Pai, perdoai-os. E essa história nos ensina, meus irmãos, que não é impossível, não existe impossibilidade de perdoar quem quer que seja. É muito comum quando alguém nos faz alguma coisa ruim, nós dizemos assim: olha, a gente perdoa tudo menos isso.
Não é assim? Não existe isso. Não existe isso. Não é impossível perdoar aqueles que nos magoam, mesmo aqueles que fizeram conosco algo catastrófico, como os alemães fizeram com essa igreja. Todos nós temos ou já tivemos os nossos sentimentos feridos por algum irmão da igreja, por algum colega de trabalho ou de escola, pessoas que disseram coisas desagradáveis, injuriosas e até mentirosas. Todos nós já tivemos algum parente. Quem aqui não teve nenhum parente que te ofendeu, que arruma um jeito de te ofender, né? Que arruma um jeitinho de te ofender sempre? Eu sempre escuto isso, pessoas me dizendo: ai, mas não tem um Natal que eu vou na casa do fulano que o fulano não fale alguma coisa para me ofender. Não é? Como lidar com essas situações? Quer dizer, tem duas soluções para o problema. Você pode se deter naquilo que a pessoa fez contra você, se lembrando das suas más ações e querer jogar uma bomba na cabeça dele, ou pode fazer aquilo que Jesus ensinou. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha, esses dias eu fui receber o padre Tiago e o bispo Dom José Ronaldo, que saíram da prisão. E porque é assim, né? A gente gosta de acreditar em tudo que se fala na mídia e a gente acredita que aquilo é verdade. Olha, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei lá um bom tempo, esperava o padre Tiago voltar. Enquanto isso, eu conversava com o bispo. Eu fiquei muito tocado com esse bispo, muito tocado. Realmente Deus sabe escolher os nossos pastores. Eu disse para ele, perguntei: o que o Senhor vai fazer com aqueles que destruíram a sua vida e destruíram a igreja e tentaram pelo menos destruir a igreja? Ele falou: eu quero fazer algumas coisas. A primeira coisa, eu quero rezar por eles. Quero rezar por eles, porque são pessoas muito infelizes. Segundo lugar, eu quero lhes perdoar. Quero perdoá-los de todo o coração. Terceiro lugar, eu quero ser o seu pastor. O Papa me confirmou como pastor da diocese. Eu quero ser o pastor. Isso quer ser pastor. É rezar por aqueles que destroem muitas vezes a nossa vida. É orar por eles, é perdoar-los. Porque o perdão tem o poder de fazer superar dentro de nós todas as nossas barreiras e tirar todas as nossas mágoas. Vamos inclinar nossa cabeça e fechar os nossos olhos diante do Senhor. Vamos agora lhe pedir que nos faça andar nos caminhos do nosso Deus. Que o Senhor, nosso Deus, nos conduza cada dia como um bom pastor, mas peçamos a Ele que sejamos suas ovelhas, que Ele nos conduza pelos caminhos mais difíceis da nossa vida, para que Ele nos conduza quando nós não temos coragem de perdoar, quando a situação de nossa vida se vê ameaçada, quando somos julgados, quando nos condenam. Vamos pedir a Deus que nos dê a graça de viver cada dia mais unidos no amor, unidos no perdão e na reconciliação. Assim seja.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,